Jesus nos ensina o caminho da santidade. Primeiro de tudo, não basta saber o caminho. É insuficiente saber o caminho para ser santo. É necessário que Deus venha ao nosso encontro com a sua graça, comunique a sua graça. E Deus comunica. Aceitando essa graça, nós começamos esse caminho de santidade. O primeiro passo é o batismo. Sendo batizado, nós já somos santos, mas nós precisamos seguir Jesus. Não só ser batizado no nome dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas abraçar o projeto de Jesus. É viver a vida de Cristo. E aqui nós encontramos nesse Evangelho caminhos importantes para a santidade, dicas importantes para a santidade. Jesus já começa dizendo: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrarei no reino dos céus. Que justiça é essa? Veja, os mestres da lei e os fariseus, eles viviam, eles buscavam profundamente viver a lei, mas colocavam Jesus de fora. Então, a lei não estava completa. Então, não se pode entrar no reino do céu se coloca Jesus de fora. Porque é ele que vem abrir o reino dos céus para nós. É ele que plenifica a lei. Jesus é a planificação da lei, é a plenitude da lei. Jesus é a lei. Jesus é a lei. Portanto, a nossa justiça. Jesus é a nossa justiça. Jesus nos salva porque nos ama. E ainda mais, Jesus fala também do pecado contra o irmão e do pecado contra o adultério e a busca da autenticidade. O pecado contra o irmão, Jesus diz: não, vocês escutaram dos antigos, não matarás? Quem matar será condenado pelo tribunal. E Jesus acrescenta: eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito. Aí continua: não cometerás adultério. Vamos comentar esse primeiro pecado contra o irmão. Você, quando faz um exame de consciência, quais são os pecados que vêm primeiro? E quais são os pecados que você deixa de lado e que considera que sejam coisas menos importantes? Tantas vezes você pode pecar, esse segundo pecado do adultério, no coração, e se sente muito angustiado, muito triste, merecedor do inferno, porque teve aquele pecado, aquele desejo de possuir a outra pessoa. Agora, quando você pega contra o irmão, não sente. Não sente. Então, quais são os pecados que são mais importantes para você? Procure perceber aqueles que você pensa que não é importante. Por exemplo, falar mal dos outros, destruir os outros, julgar os outros, se colocar no lugar de Deus para mandar os outros para qualquer lugar, como se fosse o juízo da pessoa, o juízo final. Você começa a julgar e mandar os outros para os quintos infernos. Então, se você faz isso, significa que você está pecando contra o irmão. E é um pecado gravíssimo. Papa Francisco, nesses dias, recordando aí alguma coisa, ele falava disso. Né? Às vezes você fica dizendo: isso é pecado, isso é pecado. Sim, é pecado. Agora esquece do pecado contra o irmão. Então, é muito isso que Jesus está dizendo. Agora, depois, continuando: não cometerás adultério. Porém, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Isto já cometeu adultério no coração. É um nível de pecado. É aquele pecado de consentimento. Não é ainda não é a prática, mas é que você permitiu que no coração se instalasse aquela paixão. E aí é considerado pecado. A igreja, fazendo o discernimento, diz sim, isso é um pecado e deve ser confessado, deve ser perdoado. O Senhor perdoa.
E Jesus ainda continua sobre o não jurar falso. Jesus, não jurar de maneira alguma. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. Isso é autenticidade. O caminho da santidade é a busca constante de viver a autenticidade. O seu sim seja um sim que venha do coração. O seu não seja um não que venha do coração. Se é um não errado, então olha para Jesus e faça como Jesus. Aquilo que sempre eu repito, mas é a configuração a Cristo. Jesus diria sim ou diria não? Se Jesus diria sim, então eu digo sim. Isto é Ele que planifica a minha vida. Ele é a minha lei, Ele é a minha justiça. Ele é a minha medida. Jesus é a minha medida. Isto é, eu devo viver a autenticidade, viver segundo a sua vontade em todo momento da nossa vida. Jesus diz, tudo o que for além disso vem do maligno. Então nós não podemos, como os fariseus, renunciar a Cristo e não podemos viver uma vida paralela a Cristo. Vivamos na autenticidade, no caminho da santidade. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.